Jesus e seus discípulos estavam às margens de um vasto lago, cercados por uma multidão que havia seguido o Mestre por dias. Muitos estavam cansados, famintos, e ainda assim, fascinados pelas palavras de Jesus, que curava enfermos e ensinava com uma autoridade divina. O dia avançava, e o sol começava a se pôr no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e vermelho. O cansaço da multidão era evidente, mas ninguém queria ir embora. Os discípulos, preocupados com a situação, aproximaram-se de Jesus e disseram: Mestre, este lugar é deserto, e a hora já é tardia. Despeça a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, com um olhar sereno, respondeu: Vocês dão a eles algo para comer. Surpresos, os discípulos começaram a discutir entre si. Como poderemos alimentar tantas pessoas? Nem com 200 moedas de prata conseguiríamos comprar pão suficiente para todos, exclamou um deles. Jesus permaneceu tranquilo e pediu: Vejam o que temos. Eles revistaram entre a multidão e voltaram com uma oferta modesta: 5 pães de cevada e 2 peixes, trazidos por um jovem que estava disposto a compartilhar o pouco que tinha. Jesus pediu que a multidão se sentasse na grama verde em grupos organizados. Havia uma tensão misturada à expectativa no ar. Todos observavam enquanto Jesus pegava os pães e os peixes nas mãos. Ele ergueu os olhos aos céus, agradeceu a Deus em oração e partiu os alimentos. Depois, entregou-os aos seus discípulos para que distribuíssem às pessoas. Algo extraordinário aconteceu. Enquanto os discípulos passavam os cestos entre os grupos, os pães e os peixes se multiplicavam. Não importava quantas mãos pegavam um pedaço, a comida parecia inesgotável. Homens, mulheres e crianças comiam até se sentirem saciados. O que começara como uma oferta simples tornou-se um banquete em um lugar deserto. A multidão olhava maravilhada. Muitos cochichavam entre si, contando como o Mestre havia transformado o pouco em muito. Quem é esse homem? Perguntavam. Outros apenas sorriam, saboreando não apenas a comida, mas também a paz e a esperança que emanavam daquele momento. Quando todos haviam comido e estavam satisfeitos, Jesus pediu aos seus discípulos que recolhessem os pedaços que sobraram para que nada se perdesse. Eles caminharam entre a multidão com cestos, recolhendo o que restava. Para a surpresa de todos, ao final, havia 12 cestos cheios. O milagre não apenas saciou a fome da multidão, mas também deixou um sinal claro da abundância divina. A multidão, agora alimentada tanto no corpo quanto na alma, começava a dispersar. Alguns ainda olhavam para Jesus com admiração, enquanto outros falavam animados sobre o que haviam presenciado. Para muitos, aquele dia seria inesquecível, uma prova tangível de que o Mestre era muito mais do que um simples profeta. Ele era a manifestação do cuidado e da provisão de Deus. Enquanto o sol se punha completamente e a noite envolvia o cenário, os discípulos refletiam sobre o que havia acontecido. Jesus, por sua vez, permaneceu em silêncio, observando a multidão se dispersar. Ele sabia que o milagre não era apenas sobre a fome física, mas uma lição espiritual. Deus sempre provê para aqueles que confiam nele, mesmo nas situações mais impossíveis. Naquela noite, a história do milagre dos 5 pães e 2 peixes começou a ser contada e recontada, atravessando gerações como um símbolo de fé, esperança e abundância divina. Aquele simples gesto de compartilhar transformou um dia comum em um evento extraordinário, ecoando pelo tempo como um lembrete de que, nas mãos de Deus, o pouco pode se tornar mais do que suficiente.